Eu tenho certeza que você já foi questionado ou já ouviu falar que o glicocorticoide engorda, que ele aumenta o peso, que você começa a utilizar ele e se sente mais pesado, vai na balança e se assusta. Mas isso é mito. Os glicocorticoides não fazem isso. O que eles têm como efeito e que acaba causando essa sensação é a retenção de líquido. E isso que eu vou explicar na aula de hoje aqui no nosso canal Farmacologia Fácil. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ativando também as notificações. Eu sou o professor José, professor de Fisiologia e Farmacologia há mais de 10 anos. Quero dar as boas-vindas para você, se você não conhecia o nosso canal, se você já conhece, já é inscrito. Muito obrigado por estar aqui comigo e bora para a aula. Bom, os glicocorticoides eles são análogos a hormônios do nosso organismo. Os parentes dos glicocorticoides, vamos dizer assim, os vizinhos, melhor dizendo, porque eles não são parentes porque não têm a mesma estrutura, são os anti-inflamatórios não esteroidais. Por que eu falo isso? Porque os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são, no nome já diz, não esteroidais porque não tem molécula, a molécula deles não apresenta estrutura esteroidal, de hormônio esteroide. Já os glicocorticoides, eles têm na molécula, eles são chamados de anti-inflamatórios esteroidais, porque são anti-inflamatórios, dentre outros efeitos, né? Mas eles têm sim na estrutura, a base estrutural deles é de um hormônio esteroidal. Mas de qual hormônio que os glicocorticoides são análogos? Eles são análogos de um hormônio chamado cortisol. Olha só, aqui eu tenho a suprarrenal, que recebe estímulo do ACTH, uma tropina que vem lá da hipófise anterior e que liga nos seus receptores na glândula suprarrenal e libera, faz com que haja uma cadeia de liberação de síntese, né, a partir do colesterol do cortisol. O cortisol ele está intimamente ligado ao efeito do ACTH. Então ele tem um controle central muito importante. Especialmente no início da manhã, nós temos ali um impulso de ACTH que vai até a suprarrenal e libera grande quantidade de cortisol, ou hidrocortisona, como mostra aqui na figura, que é análogo, né, exatamente igual ao cortisol. Já nós temos na aldosterona uma sensibilidade menor ao ACTH. Tem outros estímulos que vão liberar a aldosterona. Mas quem é a aldosterona? Ela é um outro hormônio também derivado do colesterol e da mesma glândula. Então a aldosterona ela é muito parecida com o cortisol. Ela é muito parecida. Qual que é a diferença dos dois? Inclusive os dois têm potencial, tanto o cortisol quanto a aldosterona, em fazer o efeito um do outro, só que em bem menor proporção. Qual que é a grande diferença da aldosterona para a hidrocortisona? O resultado, ou cortisol, o resultado deles no organismo, tá? E o local de ação. O cortisol, ele atua em quase todas as células do corpo. E o objetivo inicial dele, no começo da manhã, é desprender a glicose das reservas e liberar no sangue. Ele é um hormônio hiperglicêmico. Então ele libera a glicose para que tenha energia, para que nosso dia comece. E também ação anti-inflamatória. Então as nossas inflamações, a nossa dor, ela é menor no período da manhã. Agora, na metade da tarde em diante, começa a cair o cortisol e aí começa febre, começa a dor, começa os processos inflamatórios e álgicos do nosso organismo se existirem, tá? Ou aumentam, né? Pode ser que perdure pelo dia e aumente à noite. Então a função do cortisol é basicamente isso. Modula também a nossa imunidade e controla o nosso estresse. Show? Beleza. A aldosterona, ela é estimulada principalmente por um hormônio que é chamado de angiotensina 2, né? Um peptídeo que é liberado quando tem queda de pressão arterial e queda dos níveis de sódio lá no rim. Quando a angiotensina 2 atua no suprarrenal para estimular a liberação da aldosterona, nós temos o efeito da aldosterona lá no rim, nos ductos coletores do rim, fazendo a indução da transcrição de transportadores de sódio e de água, principalmente de sódio, né? Perdão, de água não, de sódio,
para reabsorver o sódio para dentro do nosso organismo e transportadores, canais de potássio, para eliminar o potássio do nosso corpo. Quando ele aumenta a reabsorção de sódio, ele consigo também traz a água. E aí então aumenta o volume plasmático e um volume isosmótico, que a gente fala, né, de sódio e água, e aumenta a pressão arterial. Então a aldosterona, ele é chamado de mineralocorticoide, porque ela vai aumentar a reabsorção de um mineral, o sódio, e a água, aumentando a pressão e fazendo a chamada retenção de sódio, retenção de líquido. Olha só. Já a hidrocortisona ou cortisol é chamada de glicocorticoide, porque vai atuar principalmente na mobilização da glicose. Vai ter outros papéis, mas o primeiro papel dele é liberar a glicose no sangue. Então nós temos mineralocorticoides e glicocorticoides e que formam os corticoides endógenos do nosso corpo. E o glicocorticoide, que a gente usa esse nome, né? Mas o certo é chamar corticoide mesmo, né? O glicocorticoide vai atuar tanto na ação mineralocorticoide como hidrocortisona, como o cortisol. Né? Então, se eu tenho um corticoide, eu posso chamar ele de mineralocorticoide, se ele tem ação mais importante na retenção de água e sódio, e de glicocorticoide, aqueles que têm ação mais voltada à glicemia e aos processos inflamatórios. Muito bem, quais são os efeitos, então, do cortisol? Em situações extremas e ao amanhecer, ele dá um aporte de energia, ele pode diminuir proteínas musculares e faz gliconeogênese. Causa um balanço negativo de cálcio, diminui a absorção de cálcio pelo trato gastrointestinal, trata sintomas de lesão iniciais e tardias e ele controla a sua retroalimentação. O cortisol, ele volta para as origens do estímulo que liberou ele, hipotálamo e hipófise, e bloqueia esse estímulo. Como mostra na figura aqui, o cortisol vai até a glândula pituitária, que é a hipófise, e vai diminuir o estímulo de liberação da CTH, bem como vai até o hipotálamo, diminuir a liberação de CRH, que vai até a hipófise e induz a liberação da CTH. Então ele bloqueia o processo, isso é a retroalimentação do cortisol, que ele faz, claro, no período da manhã, e isso faz a diminuição dele no período da tarde. Olha que maravilha, ele mesmo controla a liberação dele. Quando eu uso corticoides, e isso é muito já difundido, a preferência de utilizar pela manhã o corticoide é por isso, porque ele vai se somar ao efeito do cortisol. Se eu utilizar o corticoide à tarde, por exemplo, eu vou ter um desbalanço de um hormônio, né, que o corticoide sintético no nosso corpo, ele é entendido como o próprio cortisol, e aí eu tenho um desbalanço na cadeia de produção de cortisol. Claro que tem vários momentos que eu preciso utilizar à tarde, mas se for uma dose única, por exemplo, for uma dose que tem que se começar o uso do cortisol, do corticoide, melhor começar no período da manhã. Bom, mas o que faz então alguns corticoides ter efeito mineralocorticoide e não só glicocorticoide? Bom, alguns glicocorticoides, por exemplo, né, nós temos a dexametasona e a betametasona, que não têm afinidade para que vão sofrer, a ação de uma enzima que degrada o cortisol lá nas células onde a aldosterona trabalha, onde a aldosterona faz a indução da retenção de sódio e água. Então vamos de novo. Alguns glicocorticoides, que eu chamo de glicocorticoides por causa que é o uso comum, né, a letra comum que é usada, tá? Alguns glicocorticoides vão ter afinidade pela enzima que degrada o cortisol e outros vão ter menos afinidade para a enzima que degrada o cortisol. Vou explicar agora para vocês. Na célula onde a aldosterona atua, na célula onde a aldosterona vai induzir a transcrição de lá, aqui nós estamos vendo o DNA, ó, e o receptor de glicocorticoide e o receptor de mineralocorticoide. Lá onde a aldosterona atua, existe dentro do núcleo celular uma enzima chamada 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase, que degrada o cortisol, que destrói o cortisol. Então o cortisol não consegue atuar nas células onde a aldosterona atua, ou seja, não tem potencial mineralocorticoide. Só nas células que ele só atua, que não tem essa enzima, ele consegue desempenhar a função
de diminuir a transcrição de COX, diminuir a transcrição de fosfolipase A2 e diminuir induzir, né, a diminuição da finalização da vitamina D e assim o metabolismo do cálcio é alterado. Então, o cortisol não consegue atuar nas células que a aldosterona atua, porque lá dentro tem uma enzima chamada 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. Da mesma forma, os corticoides, eles vão ter semelhanças ao cortisol ou não e vão ter afinidades diferentes para essa enzima. Então tem alguns corticoides que vão entrar na célula lá do nosso rim, nos ductos coletores, onde atua a aldosterona, e não vão ter afinidade pela 11-beta. Aí eles vão conseguir fazer o efeito da aldosterona e ter um efeito mineralocorticoide. Exemplo, nós temos a prednisona, a prednisolona, que tem efeito mineralocorticoide. A fludrocortisona, que é o corticoide com mais efeito mineral, né? E tem alguns corticoides que não têm afinidade, né? que vão ter muita afinidade pela 11-beta. Ou seja, quando eles entrarem na célula, eles vão ser degradados pela 11-beta, né? E aí não vão conseguir fazer efeito mineralocorticoide. Não vão conseguir fazer o efeito da aldosterona. Quem são eles? Dexametasona e betametasona, principalmente. Então é por isso, agora eu expliquei para você por que tem alguns corticoides que têm efeito mineralocorticoide e por que tem uns que não têm. Show! Quais são os efeitos adversos dos glicocorticoides, né? Eles vão afetar a autorregulação do cortisol, isso é um prejuízo para a balança de síntese e liberação do cortisol. Eles vão suprimir a resposta infecciosa e também reduzindo eosinófilos e a resposta inflamatória. Por quê? O corticoide, que vai ser análogo do cortisol, vai entrar dentro das células e vai induzir a produção de lipocortina, que diminui a síntese de fosfolipase A2. Lembra da cadeia de inflamação? Que lá no começo, fosfolipídios são liberados e que daí é utilizado pela fosfolipase A2 para produzir ácido araquidônico, e o ácido araquidônico vai poder gerar a quimiotaxia das células da defesa e o processo inflamatório. Pois é, se eu bloqueio a síntese de fosfolipase A2, as duas cadeias, tanto da lipoxigenase quanto da ciclooxigenase, são bloqueadas. E é esse o efeito do corticoide. Por isso que ele diminui a resposta às infecções, diminui a nossa imunidade de defesa. E isso traz para nós a ideia de que, se eu utilizo um corticoide, eu preciso ter certeza que eu não tenho início ou um processo infeccioso estabelecido. Você não precisa utilizar paralelo ao corticoide um anti-infeccioso, porque não é anti-infeccioso, né? Lembrem disso. Muito bem. Ele também faz uma alteração metabólica no nosso organismo. Pode causar hiperglicemia, pode degradar proteínas e fazer uma redistribuição da gordura corpórea, se o uso for prolongado. A hiperglicemia é uma contraindicação para pacientes diabéticos que estão descompensados e que precisam utilizar corticoide. Tem que ficar atento aos níveis glicêmicos. Como ele diminui de maneira intensa, lá no início, né? Bloqueia, né, a resposta inflamatória. Por que ele é mais intenso que o anti-inflamatório não esteroidal? Lembra que eu falei na aula anterior aqui do nosso canal que na inflamação, na lesão celular, eu tenho estímulo para a produção de COX-2. Então é produzido muita COX-2, que é a COX inflamatória. E o anti-inflamatório não esteroidal, ele bloqueia a COX-2. Então nem sempre ele consegue bloquear toda a COX-2 produzida. Agora o corticoide bloqueia a fosfolipase A2. É uma etapa anterior da cadeia inflamatória. Então por mais que eu produza muita COX-2, se eu não tiver ácido araquidônico, né, eu não tenho processo inflamatório, não tenho substrato para COX. Então, como ele diminui o fosfolipase A2, ele acaba tendo um potencial muito interessante como anti-inflamatório. Só que isso também diminui mais a cicatrização e pode causar hematomas. Causa osteoporose? Uso prolongado causa osteoporose. Por quê? Porque ele diminui a finalização renal da vitamina D, a produção da vitamina D mais ativa, e a vitamina D absorve cálcio do trato gastrointestinal, auxilia, induz a produção de transportadores de cálcio para dentro do nosso corpo. E além disso, né, mexe na balança, né, de metabolismo do cálcio. Então pode causar osteoporose a longo prazo. Todos esses problemas geram uma síndrome chamada de síndrome de Cushing
metabólica ou Cushing metabólica. Essa síndrome traz hiperglicemia, risco de hipertensão, falha de cicatrização, hematomas, estrias, né? E, claro, o organismo suscetível a inflamações paralelo à osteoporose. Vários efeitos adversos do uso a longo prazo. Por isso que a utilização de corticoides a longo prazo precisa ter orientação médica e ser feita com muito cuidado. Porque afinal, ele é utilizado o corticoide para reposição hormonal, né? Tanto quando eu preciso do cortisol, né? Ou quando eu preciso da aldosterona, numa suplementação glicocorticoide ou numa suplementação mineralocorticoide. Ele é usado para asma, em aplicações tópicas, em spray, em bombinha. Aí o efeito sistêmico ele é reduzido, não tem tantos efeitos assim sistêmicos. Em reações alérgicas graves, num curto prazo de tempo. Também são utilizados em doenças autoimunes, porque afinal ele diminui a quimiotaxia, diminui a resposta imunológica, como artrite reumatoide, síndrome de Crohn. Então, quando eu tenho um processo inflamatório causado por uma anormalidade autoimune, o glicocorticoide tem uma grande indicação, porque ele faz os dois pontos, né? Pacientes pós-transplante utilizam o glicocorticoide. Em edemas cerebrais, também se tem ação dos glicocorticoides, porque eles são ótimos medicamentos para diminuição de edema, e assim você tem várias indicações. Só que tem que ser levado em consideração também os efeitos adversos. Finalizando nossa aula, você se inscreve no canal, ativa as notificações e segue o nosso canal aqui do YouTube, que toda semana tem aula especial para você. Essa tabela aqui eu vou deixar limpa na tela para você tirar uma foto que tem o que? Olha o que fala essa tabela. A afinidade relativa dos receptores glicocorticoides. Então tem a hidrocortisona, que é análoga, idêntica ao cortisol, e o potencial comparando com o cortisol. A potência inflamatória, o quanto a molécula do corticoide vai atuar como anti-inflamatório, e aqueles que fazem retenção de sódio, né? Olha que nós temos aqui a fluorocortisona com um efeito parecido com o da aldosterona, né? Então, aqueles que são mais mineralocorticoide estão com um valor menor. Aqueles que aqueles que são menos mineralocorticoide estão com valor menor aqui nessa coluna, e os que são mais mineralocorticoide estão com valor maior. E a duração da ação após a dose oral, meia-vidas em horas, o efeito mais duradouro ou não do medicamento. Muito bem, galera. Essa tabela fica para vocês e eu espero que vocês tenham entendido de fato o que é a retenção de sódio, como funciona a ação dos corticoides. Eu adorei demais estar aqui com vocês. Se vocês quiserem aprender mais sobre farmacologia, cada um desses medicamentos, a função, quando são utilizados, quando não são, só clica no link aqui embaixo, conhece a nossa plataforma de aulas Farmacologia Aplicada R2A, que utiliza um método de ensino que junta fisiologia a farmacologia e a terapêutica. Você vai adorar. Até o próximo vídeo, fiquem bem e sigam com a gente aqui no YouTube. Tchau, tchau!